Bom dia, gente, tudo bom? Hoje o nosso assunto vai ser sobre jornada de trabalho, tá? A jornada de trabalho, pessoal, vocês vão ver aí no material, é o tempo que o empregado fica à disposição do empregador, por força do contrato de trabalho. Essa jornada, ela vai ter um limite estabelecido na Constituição Federal, que será de no máximo 8 horas diárias e 44 semanais, tá? E para que serve essa jornada de trabalho também, né? Ela tem uma função também. Primeiro, para computar o valor do salário, né? Que a gente sabe também que não pode ser inferior ao mínimo, né? O mínimo nacional. E também a Constituição vai estabelecer esse limite também com intenção de preservar a saúde do trabalhador, para evitar acidentes, trabalho ou doença ocupacional ou profissional, tá? Existem também as jornadas, outros tipos de jornadas serão estabelecidas tanto na CLT e também na Constituição, quando a gente fala da jornada de 6 horas, que a Constituição vai dizer que é do turno ininterruptos de revezamento. Que seria isso? Aquelas empresas que não param, tipo call center, igual a gente sabe das empresas operadoras de telefonia. Então, elas têm um serviço de call center 24 horas, né? Nós podemos dizer também que a hora extra diária ela não pode superar o limite de 2 horas. E também sabemos que a hora extra ela vai ser computado o valor da hora mais 50% do valor dessa hora, tá? Então sempre será acrescido de 50% no mínimo. Nada impede que, como nós vimos no módulo passado de aspectos legais, nada impede que seja convencionado, ou seja por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, que esse percentual seja maior, mas jamais menor, porque não é permitido, porque esse limite ele vai estar estabelecido na própria Constituição Federal, mínimo de 50%, tá? Nós também temos a questão aqui do intervalo. Nós vamos ter basicamente dois tipos de intervalo. Nós teremos o intervalo interjornada e intrajornada, né? Interjornada é computado do fim de uma jornada e início da outra. Ou seja, quando você vai para a sua casa, o trabalhador vai para a casa dele, termina a sua jornada e vai para a casa dele. Nesse período que ele foi embora até ele retornar ao trabalho, tem que ter um mínimo de 11 horas. Por exemplo, vocês estiverem na escola, professores, na turma de vocês eu entrei no aspectos legais, eu iniciava a jornada às 9 horas. Por quê? Porque eu lecionava à noite e eu saía às 22 horas. Então, para obedecer esse limite de 11 horas, eu teria que iniciar minha jornada às 9 da manhã do dia seguinte. Compreende agora o que significa esse intervalo interjornada? Por quê? Porque se a escola não obedecesse esse limite, vamos supor que eu entrasse às 8 horas, mesmo trabalhando até às 22. A escola teria que me pagar uma hora extra. Porque esse período, ele será computado como hora extra. Qual o período que eu estou falando? O que não obedecer a 11 horas, né? Então, se eu fiquei 10, né, de intervalo interjornada, né, eles vão me pagar uma hora extra, tá? E também quando a gente fala do descanso semanal remunerado, ou seja, no dia da sua folga e você trabalha até sábado, né? Você tem o direito das 24 horas do descanso e no sábado, quando você trabalha também, essas 11 horas têm que ser obedecidas, tá? Então você terá que ter no mínimo 35 horas de
descanso, tá? Quando você trabalha até sábado, né, tem que obedecer tanto às 11 horas quanto às 24 horas do descanso, tá? Esse o intervalo intrajornada é aquela pausa, a famosa pausa para o lanche, né? Descanso e alimentação. Nós vamos ver que lá na CLT vai dizer que se essa jornada exceder a 6 horas, ou seja, se você trabalha mais de 6 horas por dia, você tem direito a um intervalo mínimo de 1 hora. Esse intervalo ele não pode ser reduzido também, que é um limite de 1 hora. Então, se você trabalha mais de 6 horas, você tem direito a 1 hora. Se você trabalha de 4 até 6 horas, você tem direito ao intervalo mínimo de 15 minutos, tá? O que ocorre, por exemplo, com os call centers, né? Com o intervalo deles, não confunda com a pausa, que eles têm direito a uma pausa, que isso é uma questão que é prevista na NR, tá? Se eu não me engano, a NR 17. Mas eu tô falando do intervalo. O intervalo é de 15 minutos, tá? No mínimo 15 minutos. A CLT também vai dizer que esse intervalo, principalmente que a gente falou das jornadas que excedem as 6 horas, são mais de 6 horas, vamos supor que o normal é 8 horas. Você pode, o limite também de intervalo é de 2 horas, não pode ultrapassar isso, né? A regra é 1 hora, mas pode acontecer de conceder até 2 horas, sem problema algum. E o que acontece quando o empregador não fornece esse intervalo? Vai ser pago como hora extra. Mesmo que, vamos supor que a sua jornada, se o seu intervalo seja 1 hora ou 2 horas, se for inferior a isso, o empregador também vai pagar como hora extra. Você tem que usufruir no mínimo de 1 hora, né? No caso de quem trabalha a mais de 6 horas, e quem trabalha de 4 a 6 horas é 15 minutos, no mínimo. Então, se você tirava 10 minutos ou você tirava 30 minutos, no caso de quem trabalha 8 horas por dia, você tirar 30 minutos, é computado como hora extra. Tem que pagar também como hora extra, que seria isso, 50% a mais da hora da jornada normal, tá? Por fim, nós temos aqui, que eu coloquei para vocês, que a questão do trabalho noturno, né? No trabalho noturno, o que nós precisamos saber é aquele que é exercido após as 10 horas, que vai das 10 horas da noite, 22 horas de um dia, até as 5 horas do dia seguinte, das 22 às 5. Essa jornada será remunerada com 20% a mais da hora normal, tá? Então, pega-se a hora do trabalho e acrescenta 20%. Ele vai ganhar 20% a mais, tá? E a hora tem uma hora fictícia. A lei colocou uma hora fictícia para quem trabalha em jornada noturna. Ou seja, a hora normal para nós é 60 minutos. Para quem trabalha até as 22 horas. Após esse período, não é mais 60 minutos para efeito do contrato de trabalho, né? Para jornada noturna. Será computado como 52 minutos e 30 segundos, tá? Então, a hora, ou seja, então ele vai trabalhar menos, né, no caso. A hora vai ser 52 minutos e 30 segundos, tá? E, como eu disse para vocês, tanto as horas extras trabalhadas quanto o trabalho noturno, a lei vai dizer que ele será integrado ao salário para todos os efeitos legais. Ou seja, quando você for dispensado ou quando você for tirar férias, esse valor vai ser agregado para o pagamento tanto das férias quanto da sua rescisão contratual,
né? Conforme for o caso, tá bom? Então, repassando aqui para vocês, a jornada é o tempo que o trabalhador, empregado, fica à disposição do empregador, da empresa, por força desse contrato de trabalho, porque ele vai oferecer a mão de obra, o trabalho dele, a empresa, como contrapartida, vai pagar o salário. Essa jornada ela serve para computar o valor do salário, né, obedecendo o mínimo nacional, né, e também para preservar a saúde, né, do trabalhador. Nós vimos que na Constituição tem um limite de 8 horas diárias e 44 semanais, né? E nós vimos que tem a questão dos trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento, que é de 6 horas, né? 6 horas o limite. E o que for superior a esse período será pago como hora extra, né? Que é um trabalho extraordinário. Tudo bem? Que o limite também para as horas extras é de 2 horas, não pode passar de 2 horas. Nós vemos também que nós temos o intervalo interjornada e intrajornada. Interjornada é aquele período entre o final de uma jornada e início da outra, com limite de 11 horas, que tem que ser obedecido. E o intrajornada é aquela pausa para descanso e alimentação, né? A gente fala o famoso horário de almoço que a pessoa tem, né? Que quem trabalha em jornada superior a 6 horas, o mínimo vai ser 1 hora, tá? Mas nada impede que seja pactuado também o valor, um intervalo de 2 horas, no máximo de 2 horas, tá? E quem trabalha de 4 a 6 horas, o limite, o intervalo mínimo é 15 minutos, não é limite, o intervalo mínimo é 15 minutos. Nós vimos que, se não obedecido esses períodos, será pago de forma indenizada como hora extra, tá? 50% do valor da hora normal. Nós temos também um trabalho noturno, que nós falamos que a hora noturna é 52 minutos e 30 segundos, que essa jornada noturna inicia-se às 22 horas de um dia e vai até às 5 do dia seguinte, tá? Mas isso não significa dizer, gente, que é só quem trabalha das 22 às 5. Não, se você trabalha em uma empresa, vamos supor que você saia às 22h30, esses 30 minutos tem que ser acrescido de 20%. Ou se você trabalha até as 23 ou até meia-noite, entendeu? O que passou das 22 horas vai ter que incidir o valor do adicional, tá? Do adicional da hora noturna. Tá bom? E nós vamos ter, só porque aqui não vai ser o caso para nós, que tem outros trabalhadores que têm outras jornadas especiais, tá? Que tem intervalos, né? Alguns têm mais intervalos, né? Pausas obrigatórias, por exemplo, quem trabalha em frigorífico, em câmaras frias, né? Mas isso aí já é outra questão, que são trabalhos, existem trabalhos especiais, tá? Quem trabalha em refinamento de petróleo e coisas assim. Mas para nós, o que precisamos saber, no mínimo, é isso. E tem o que eu estou dizendo para vocês, da jornada do limite, ele vai constar principalmente na Constituição Federal e na CLT também vai ter isso, essa previsão da jornada máxima, no caso, a jornada máxima diária, a previsão das horas extras, como será paga, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês e nós vamos conversar na plataforma. Eu peço para vocês que dêem um recebido no material lá na plataforma e depois vocês respondam as questões, tá bom? Esse recebido e as respostas às questões valerão como presença, tá bom? Eu percebi, sim, não é o caso de vocês, mas existem turmas que estão o pessoal tá deixando de, muitos assim, às vezes, de fazer atividade, e eu vou considerar isso, tá? E se for preciso, vai reprovar, tá? Porque
Se não tiver um mínimo de participação, fica complicado, né? Porque depois vai sair falando da escola, de quem, do profissional, né? Quem é que te ensinou isso? E a gente sabe, como ser humano, que nós nunca gostamos de assumir nossos erros, né? Tá bom? Um beijo pra vocês, a gente se vê já já.